Boa tarde, senhoras e senhores. Vamos iniciar nossa... Qual é o número, Ralé? Sexta reunião, está aqui, sessão regulatória do ano 2023. É muita reunião, temos de uma de manhã, há pouco. Nesse dia 12 de abril de 2023, com início agora às 14h30, passando um pouquinho, 7 minutinhos da pontualidade do horário da TV, que reflete da nosso sistema de comunicação. Passo a saudar os presentes, como é de costume, tanto presencial em sala como à distância, começando por mim, primeiro cumprimentando o dispositivo que é formado por mim, Luiz Alberto Nespolo, ao diretor de transporte e regulador de transportes e rodovias, Paulo Henrique Monteiro Guimarães, aqui em sala. Boa tarde, diretor. Ao diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento, Wilber Nori Ohara, que também está presente em sala, ao diretor de ouvidoria, Dr. José Rodrigues Rocha Júnior, à distância, ao advogado-geral regulador, Dr. Felipe Tomás Borges, e à chefia de gabinete, senhora Aleia Almeida de Oliveira, que está presencial, o Dr. Felipe também à distância. Através da nossa superintendente superintendente de Estudos Econômicos, senhora Janice, saúdo todos os servidores da AGER, além da nossa comunicação, que também está acompanhando. Saúdo também os representantes dos órgãos de controle, defesa e proteção do consumidor, o PROCON, a senhora Gisela Simona Viana de Souza, secretária adjunta de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor, ao Ministério Público de Mato Grosso, através do Núcleo de Defesa de Cidadania de Cuiabá, doutora Valnice Silva dos Santos, promotora de Justiça da 6ª Promotoria da Justiça Civil, ao TCE, em nome do senhor José Carlos Dovelli, conselheiro-presidente, também a CGE, em nome do Paulo Farias Nazarete Neto, controlador-geral do Estado. Também saúdo, se porventura entrar na reunião, mesmo que gravada, o secretário de Infraestrutura, senhor Marcelo, e o verificador independente, e os representantes, então, da parte interessada, que não estão participando, mas sinto-se saudados. E a todos que, porventura, vierem assistir essa sessão regulatória, que após a publicação da ata do Diário Oficial, qual estará disponível no site da GER, no endereço www.germt.gov.br, na parte de transparência, sessões regulatórias. Dando início, eu abro a palavra rapidamente aos diretores para que possam se saudar e, ao mesmo tempo, testar seus equipamentos de áudio e vídeo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, diretor regulador Paulo. Boa tarde, diretor regulador José Rodrigues. Boa tarde, doutor Felipe. Boa tarde aos representantes dos consumidores, dos órgãos de controle. Boa tarde aos representantes da Cinfra. Boa tarde, Janice. Em nome de quem eu desejo uma boa tarde a todos os servidores da AGER. Boa tarde, Alea e Yasmin. Aos representantes da empresa interessada. E desejo a todos uma excelente sessão regulatória. Boa tarde, senhoras e senhores. Gostaria de cumprimentar o presidente regulador, senhor Luiz Alberto Nespolo, cumprimentar o diretor regulador de Energia, Ferrovia e Saneamento, doutor Wilber Nori Ohara, cumprimentar o diretor regulador de Ouvidoria, doutor José Rodrigues Rocha Júnior, cumprimentar o advogado-geral regulador, doutor Felipe Tomás Borges, cumprimentar a chefe de gabinete, também Yasmin, que se fazem presente na sala, cumprimentar a todos os órgãos de defesa e proteção ao consumidor, em nome da senhora Gisela Simona Viana de Souza, secretária adjunta, cumprimentar também os representantes dos órgãos de controle, Tribunal de Contas, Controladoria Geral, também representante do Ministério Público, cumprimentar os representantes do Poder Concedente, Cinfra, e também cumprimentar os representantes da interessada e, por último, cumprimentar todos os servidores da agência em nome da superintendente, de Estudos Econômicos, senhora Janice Alves. Que tenhamos uma excelente sessão regulatória. Doutor José, caso queira isto. Boa tarde, senhor presidente regulador Luiz Alberto, diretor regulador Paulo Henrique, diretor regulador Wilber Noril,
Cumprimento o advogado-geral regulador, Dr. Felipe Borges, o superintendente regulador de estudos econômicos, Janice Alves, em seu nome os servidores da AGER. Cumprimento também os representantes do poder concedente, da empresa delegatária interessada, aos órgãos de controle externo e de defesa do consumidor, que foram convidados para participar dessa sessão regulatória. Cumprimento a Leia, nossa chefe de gabinete, e desejo a todos uma boa sessão regulatória. Obrigado. Boa tarde, senhores. Boa tarde, presidente Luiz Alberto Nespolo. Boa tarde, diretor regulador de ouvidoria José Rodrigues Rocha Júnior. Boa tarde, diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento Wilbur Nori Ohara. Boa tarde, diretor regulador de transportes e rodovias Paulo Henrique Monteiro Guimarães. Saúdo também todos os representantes do poder concedente, da empresa interessada, bem como os órgãos de defesa e controle do consumidor, e desejo a todos uma excelente sessão regulatória. Dando seguimento ao nosso rito processual da sessão regulatória, informo que no uso das atribuições que me conferem os artigos 3º e 9º da Lei Complementar 429/2011, e invocando a presença divina, declaro aberta a sessão regulatória da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Mato Grosso nesse ano, em 2023. Registro o cumprimento no que dispõe o parágrafo 1º, artigo 8º, da resolução da AGER, número 001/2012, quanto às sessões regulatórias sobre o número mínimo de diretores. Informo também que a convocação da presente sessão regulatória foi publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, sob o número 28471, no dia 4 de abril de 2023, as páginas 42, conforme a decisão da 5ª reunião ordinária da Diretoria Executiva Colegiada da GERMT do ano 2023, atendendo assim ao prazo de 5 dias úteis de que fala o parágrafo 1º do artigo 24 da Resolução Normativa 001/2012, estão em pauta 2 itens. Item 1, a AGER PRO 2022-0177 da empresa Viação Juína Transportes EIRELI, que trata do processo administrativo e revisão do contrato de concessão número 004/2021-0000 CINFRA, em decorrência da TRFC e do ICMS. Mercado 05, lote 2, categoria diferenciada. Também o item 2, a AGER PRO 2022-1178, Viação Juína EIRELI, que trata o processo administrativo e revisão do contrato de concessão número 005/2021-0000 CINFRA, em decorrência da TRFC e do ICMS, Mercado 6, lote 1, categoria básica. Ambos processos são de relatoria desse presidente regulador Luiz Alberto Nespolo, que vos fala. Nesse interim, eu passo então a palavra ao diretor relator do primeiro item de pauta, que é o AGER PRO 2022-1177 da empresa Aviação Juína, para que faça a leitura do relatório. Trata-se do relatório, se puder projetar para quem está à distância, 1177. Trata-se do relatório de revisão de um pedido de reequilíbrio econômico do contrato de concessão número 004/2021-0000 CINFRA. É o voto número 6 dessa presidência e o número do processo AGER PRO 2022-1177. A parte interessada, Aviação Juína. Do relatório breve, versos autos sobre a revisão do contrato de concessão número 004/2021-0000 CINFRA, em decorrência da TRFC e do ICMS. A empresa Aviação Juína Transportes EIRELI, mercado número 5, lote 2, categoria diferenciada. Os autos tiveram sua origem em ação regulatória de ofício por parte da Superintendência de Estudos Econômicos por meio de CID número 00296/2022, CREE, AGER. Solicita à sua equipe que apresente cálculos de tarifas corrigidas de todos os contratos assinados, em decorrência do edital da licitação 002/2019, devido às inconsistências entre aquele e a legislação vigente do ICMS e do TRFC, motivando a criação do parecer técnico no 00139/2022 SRE AGER e parecer técnico complementar de número 0051/2022 SRE AGER, de lavra da analista reguladora superintendente, senhora Janice Alves, as páginas 2 de 14.
por se tratar de ato regulatório na modalidade de revisão tarifária, seguiu o fluxo da Resolução 001/2012, na 12ª reunião ordinária deliberativa de diretoria executiva no dia 23/6/2022. Os autos vieram a sorteio do relator, tendo esse presidente regulador sorteado, conforme páginas 16 de 27. Páginas no processo. Em observação aos demais processos que tratavam do mesmo tema, minha assessoria verificou que havia manifestação de despacho de número 066763, 2022, SRE AGER, extraídos do processo AGER PRO 2022 00810 da Lavra da senhora superintendente Janice Alves, atentando e alertando para a revisão dos cálculos apresentados, no que não considerou para as não beneficiárias da isenção, adequando o cálculo para que contemple o previsto no decreto 1240/2021, não observados nos pareceres juntados às páginas 31 e 36. Em atenção às orientações dadas e aos autos, os autos foram enviados à SRE para a revisão dos cálculos, proposta via despacho de número 02605 de 2023, da UAS-AGER, a página 38 e 39. Em devolução, nota técnica número 00022, 2023, SRE AGER, que aborda o processo do reajuste contratual, por consequência, o processo revisional, haja vista a conexão existente dos temas e estarem ligados intrinsecamente seus resultados, bem como o despacho 02720, 2023, SRE AGER, que apresenta o quadro geral e conclusivo quanto às revisões das páginas 51 a 53. É o relatório. Passo a perquirir se tem alguma parte interessada que queira interferir. Como hoje não temos presença nem da parte interessada, nem dos órgãos de defesa e controle, passamos diretamente à leitura do voto. Por favor, se puder expor o voto de número 6, do mesmo processo. Quanto à dispensa do parecer jurídico, motivação ali de objeto da apreciação pela AGR 2175, a CGA, PGE 2022, 094, 2022, AGR. Preliminarmente, rogo pela aplicação do parágrafo 1º do artigo 3º da Resolução Normativa de número 001/2012, que dispensa o envio à AGR e PGE para manifestações no uso de minha discricionariedade, contudo, motivada nos seus exatos termos. Concluídas todas as diligências e a instrução, serão os processos regulatórios encaminhados ao diretor regulador setorial correspondente ao objeto do feito, o qual, após ouvida a Advocacia Geral Reguladora, terá o prazo de 30 dias para requerer a respectiva inclusão em pauta de deliberação de diretoria executiva colegial, salvo novas diligências que reputem indispensáveis à apreciação do pleito. Parágrafo 1º, a oitiva da Advocacia Geral Reguladora poderá ser dispensada pelo diretor regulador em despacho motivado sem prejuízo daquela manifestação a posterior, nos termos do artigo 20 dessa resolução normativa. De igual modo, subsidiariamente ao processo administrativo federal de lei número 978499, artigo 50. Os atos administrativos deverão ser motivados com a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos quanto ao parágrafo 1º. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas que, nesse caso, serão parte integrante do ato. Motivo minha decisão com base no fundamento da celeridade e efetividade processual, dessa forma evitando-se provocações ao órgão consultivo para manifestar esse processo análogos. No caso, faço menção ao processo administrativo AGER PRO 2022 0176, cujo interessado foi a Expresso Satélite Norte Limitada, de relatoria do diretor regulador Wilber Norioara, subsidiado pelo parecer paradigma de número 2175 SGA C PGE /2022, 094, 2022, AGR. Considerando que o objeto em análise é o mesmo, qual seja a incongruência de alíquotas do ICMS e TRFC apresentados pela administração de forma equivocada, que causaram impactos no valor de coeficientes tarifários das empresas contratadas. Sobre o SPEC do edital de concorrência de licitação de número 002/2019. Por isso, segundo a área técnica, ensejando de ofício a ação de revisão extraordinária por este órgão regulador ratificado no parecer jurídico. Me direciono pelo mesmo entendimento, sem qualquer divergência quanto ao opinativo. De igual forma, harmonizo dos fundamentos apresentados e peça parecerista, com assertivo entendimento quanto à natureza jurídica do vício apreciado, equívoco da edital relativa em sua essência, sendo passível de revisão e não de nulidade absoluta, incorreta alusão ao dispositivo da Lei de Licitações, Lei de número 14.136/2021, artigo 147, sobre o exaustivo rol de requisitos que devem ser observados
para a tomada de decisão de anulação de determinado contrato, ponderando pelas consequências práticas da decisão em concordância com os artigos 20 e 21 da LINDB, que norteiam o gestor na tomada de decisão, após exaurida a perquisição, se o ato administrativo, antes de ser considerado nulo, seria possível de sua adequação em face de possíveis medidas. São meus fundamentos por motivação, aliunde deixo de remeter o processo de advocacia geral reguladora para exame e parecer. Da competência da ação de ofício, a lei número 429/2011 reserva a competência para a agência da análise e deliberação acerca dos processos revisionais contratuais, ainda que de ofício deverá agir como interveniente regulatório e fiscalizatório quando verificada inconsistência na prestação de serviço que atinge os usuários da empresa e o próprio Estado. A exemplo, impactado por um possível desequilíbrio econômico de contrato decorrente do cálculo de origem do valor de coeficiente tarifário, cujas alíquotas estejam em desacordo com as regras legais. Assim, a Lei 429/2011, em seu artigo 4º, no exercício de sua competência, caberá à AGER as atribuições de fixar, revisar e ajustar os valores de tarifas dos serviços públicos sob sua regulação, bem como definir suas estruturas. De igual modo, a lei que regula o STCRIP, Lei 432/2011, artigo 9º, incumbe o poder concedente e a AGER-MT, observado o disposto à Lei Complementar 66, de 22 de dezembro de 1900, em suas alterações. Parágrafo 2º, a AGER-MT proceder à fixação, revisão e reajuste de tarifas e fiscalizar o seu cumprimento. Nesse sentido, de ofício, buscando a efetivação da ação regulatória dos contratos de concessão de transporte intermunicipal, a superintendente reguladora de estudos econômicos, com apoio de sua equipe, tomou a iniciativa de fazer a correção da tarifa contratada apresentada na licitação pelas contratadas, em razão da inconsistência entre o edital de licitação e a legislação vigente CMS e TRFC. Havendo justa causa para o pleito, o processo foi aberto e diligenciado por meio do parecer número 00139/2022 SRE-AGER, da lavra do analista regulador Mário Vino. Destaco ainda em cotejo as fontes normativas e contratuais que autorizam o ato corolário lógico da ação de regulação, onde se preocupa em manter indene as premissas do regime tarifário e a remuneração da concessionária, uma vez que sua remuneração, em sua grande maioria, é o resultado obtido pela multiplicação da extensão quilométrica da ação de ligação pelo coeficiente tarifário ofertado. Nesse sentido, considerando as regras pactuadas entre o Estado e a empresa, faço alusão à cláusula 12.2. Essa cláusula 12.2, ela está específica aí e fala da questão de como se calcula o coeficiente e a revisão. Observada as inconsistências nessas premissas contratuais, onde se revela que a tarifa pactuada esteja com um cálculo errado, independente da provocação do concessionário, age o órgão regulador de ofício com substrato na lei e no instrumento contratual, promovendo o restabelecimento da equação econômica contábil da concessão. Neste ensaio, com fim de esgotar os preceitos legais orientadores no mesmo sentido, temos ainda a disposição constitucional. A Constituição Federal, no seu artigo 37, a administração pública direta e indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, e também ao seguinte: 21º, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Nesse sentido, respeitado o período de transição de aplicação da nova lei de licitações, que trago como referência em qualquer prejuízo ao direito reconhecido, ilustrando as alterações pertinentes ao tema, nos termos da nova lei 14133/2021, artigo 124. Os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados com as devidas justificativas nos seguintes casos: por acordo entre as partes, para restabelecer o equilíbrio econômico e financeiro inicial do contrato, em caso de força maior, caso fortuito, o fato do príncipe, ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis que inviabilizem a execução do contrato, tal como pactuado, respeitada em qualquer caso a repartição objetiva do risco estabelecida no contrato. Destaco ainda o recém-editado Decreto Estadual 1525, de 23 de 11 de 2022, que regulamenta a Lei 14133/2021, no seu artigo 265, que, capítulo 6 da alteração contratual, durante a vigência do contrato,
o contratado poderá solicitar revisão, reajuste ou repactuação de preço para manter o equilíbrio econômico e financeiro obtido na licitação mediante a comprovação dos fatos previstos no artigo 124, inciso 2, a linha D da Lei 14.133/2021, inclusive com demonstração em planilha de custo. Nesta esteira, a Lei 8987 de 1995, que dispõe sobre o regime de concessões e permissão da prestação de serviço, que reafirmam os preceitos constitucionais. Artigo 9º. A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nesta lei, no edital e no contrato. Parágrafo 2º. Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas a fim de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro. Capítulo 6º do contrato de concessões, artigo 23. São cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas. 4º. Ao preço do serviço e aos critérios e procedimentos para o reajuste e a revisão de tarifas. A nível de legislação estadual, temos a Lei 8264/2004, de forma reflexa, capítulo 5º do contrato de concessão e do contrato de adesão. Artigo 22, são cláusulas essenciais do contrato de concessão e do contrato de adesão relativas ao 4, ao preço das obras do serviço e aos critérios de procedimento para reajuste e a revisão de tarifas de pedágio. Artigo 34, compete à AGER. No 5º, proceder reajuste e a revisão das tarifas. Subsidiado pelo instrumento contratual, temos ainda a cláusula 14ª da revisão do contrato. Poderá haver ainda a revisão extraordinária sempre que ocorrer qualquer dos fatos seguintes. 14.2.3, variação extraordinária imprevisível ou previsível, mas de proporções imponderáveis à época da formulação da proposta dos custos e do serviço. Assim, compete à AGER a diligência constante a qualquer momento em ato fiscalizatório regulatório das condições técnicas e econômicas e financeiras do contrato, com o fim de se verificar o equilíbrio econômico-financeiro pressuposto da concessão em busca da prestação de uma equalização com o fim de garantir serviços públicos delegados adequados. Das razões da revisão extraordinária: a preservação da equação econômico-financeira e condição de estabilidade do contrato administrativo, termo discorrido nas linhas acima, dada a pertinência legal, contratual e seu caráter extraordinário. As razões que norteiam o pleito encontram-se fundamentadas na necessidade de correção das inconsistências apresentadas no edital de licitação de número 00219, em razão das alíquotas corretas não aplicadas referente a terra, FC e ICMS, utilizadas no conjunto do coeficiente tarifário apresentado pela empresa que deixou de considerar as regras legais. Diga-se, revisão que tem sua origem por culpa da administração que não provisionou de forma correta. Em conflito, as leis de número 7981/2003, que regulamenta como deve ser calculada a TRFC. Taxa de regulação, fiscalização e controle. De igual modo, a Lei número 7.098/1998, decreto de número 2.212/2014, que regulamenta o ICMS, a respeito das prestações de serviços de transporte de passageiros. Vejamos, o edital de licitação à época trazia as seguintes informações em seus anexos: TRFC, 2% sobre a receita bruta, ICMS 1%, isenção da alíquota para o mercado 1 e 2 de 4%, mercado 1 e 2, né, isenção, e 4% para os demais mercados. Os dados apresentados como parâmetros de alíquotas para o cálculo da tarifa, bem como a cobrança da TRFC, não observaram a disposição legal, conflitando, por isso, imperioso sua revisão. A TRFC constitui como fato gerador exercício de poder de polícia exercido pela AGER Mato Grosso nos atos de regulação e fiscalização e no controle dos serviços de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros nas modalidades básica diferenciada emitidos pelo próprio órgão. A TRFC, disponível no anexo, prevê um percentual de 2% sobre a tarifa bruta. Diverge do que dispõe a Lei 7981/2003, reprisando a Lei 10.098/14, com redação pelas Leis 8.491/05 e 8.625/06, que estabelece regra distinta. Artigo 2º, a TRFC tem como fundamento os seguintes parâmetros, e tem base de cálculo M vezes K vezes N, sendo M média do custo operacional de fiscalização por quilômetro da linha fiscalizada, K extensão de quilômetro da linha de trecho da linha autorizado, N número de viagens autorizado na linha ou trecho de linha autorizado. A alíquota A, 30%
sendo que o parágrafo único, a média do custo operacional da fiscalização por quilômetro, a linha fiscalizada, a M, será de 0,10 centavos de real. A extensão, parágrafo 2º, a extensão em quilômetros da linha, o trecho da linha, autorizado K, será aquele oficialmente reconhecido como tal pela AGER Mato Grosso, com base no contrato de concessão, permissão ou autorização e suas alterações. Parágrafo 3º, o número de viagens autorizadas na linha ou trecho de linha N será oficialmente reconhecido como tal pela AGER com base no contrato de concessão, permissão, autorização e suas alterações. Artigo 3º, o valor devido TRFC, conforme os parâmetros estabelecidos no artigo anterior, será calculado da seguinte forma: TRFC igual M vezes K vezes N vezes A. Observa-se distinto daquilo apresentado no edital o valor fixado de 2%, quanto à norma paramétrica, de acordo com os cálculos apresentados pela área técnica, seria um valor da TRF, vigente ao contrato, TRFC, é igual M vezes K vezes N vezes A. TRFC igual, no caso, 0,162034 vezes 1 vezes 1 vezes 0,3. A TRFC é 0,048610,2 reais por quilômetro. Parâmetros de cálculo de TRFC distintos, por força de lei, são observados pela administração por subveniência ao princípio da legalidade, devendo ser revisados e adequados sob pena de mácula e ao imperativo legal e ao equilíbrio econômico do contrato. De igual modo, com objeto de revisão, temos a alíquota do percentual de ICMS previsto para este CRIP, da mesma forma diverge do preceito legal imposto pela Lei 7.098/98 e decretos 2.212 e 2014, que prevê a incidência das alíquotas do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, com a redução significativa não prevista no edital. Como observado no parecer de número 00139/2022 SRE AGER, principia que as alíquotas incidentes, segundo a Lei 7.098/19.998, de 17%, aliás, aqui tem um som em material pela data, tá? 1998, com as ressalvas para que os transportes intermunicipal regulados pelo decreto número 2.212/2014, no artigo 131, anexo 4 e 64A do anexo 5, que assim dispõe, artigo 131, prestação do serviço de transporte passageiro, desde que as características de transportes urbanas, cláusula primeira do convênio ICMS 3789, parágrafo único, a isenção prevista no caput desse artigo aplica-se à prestação de serviço de transporte passageiro efetuados entre os municípios de Acurizal, Barão do Melgaço, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jangada, Nobres, Nossa Senhora do Livramento, Poconé, Santo Antônio do Evergera, Rosário do Oeste e Várzea Grande. Vira artigo 2º e 3º da Lei Complementar 359/2009. Artigo 64A. Nas prestações de serviços de transporte intermunicipal de passageiros, com início e término no território mato-grossense, a base de cálculo do imposto fica reduzida a 41,17, 41 inteiros e 17 centésimos de % do valor da prestação, conforme convênio do ICMS número 100 de 2017 e alteração efeitos a partir do 1º de janeiro de 2020. E se tem como resultado final que distingue do previsto em edital em uma linguagem mais simplificada, que a base de cálculo montante arrecadado será uma redução de 41,17% da base de cálculo do composto ICMS, do resultado da redução aplica-se 17%. A significada diferença que merece a revisão pontual, como proposto pelo analista regulador com suas considerações no convênio ICMS 100 de 2017 e alteração do cálculo. Feitas devidas justificativas e razões que orientam a revisão ordinária, passemos à análise do objeto revisado. Restaura o valor correto do coeficiente tarifário à época em seu edital de licitação de número 002/2019 e anexos. Apresenta alíquota equivocadas para a composição da tarifa, sendo assim, busca-se atualizar na origem o coeficiente tarifário, considerando por fim, os reajustes e outras revisões ocorridas para que se alcance de forma atual o valor do coeficiente tarifário. Logo, desprende-se que a maioria dos cálculos apresentados, por óbvio, devem considerar o valor do coeficiente tarifário da época atualizado. Não se dissocia da presente análise apresentar ao fim do coeficiente atualizado, considerando o mês de fevereiro de 2023. Nesse sentido, analisaremos duas manifestações da área técnica que apresentam as atualizações dos coeficientes tarifários e nas devidas explicações, primeiramente, o parecer número 00139 de 2022 SRE AGER, datado de 28 de abril de 2022. Assim,
é o resumo do parecer técnico 00139/2022 SRE-AGER, atualizado pela manifestação técnica 0051/2022 SRE-AGER. Coeficiente tarifário contratual 0187656, coeficiente tarifário corrigido na revisão extraordinária proposta 0193117, percentual de reajuste acumulado até 2022, na quinta sessão regulatória, 31,1163%. Percentual de revisão extraordinária de 2022 na 14ª sessão regulatória, 3,3125%. Coeficiente tarifário atualizado em 28/4/2022, 0,261595. Os cálculos. Demonstração dos cálculos realizados para alíquotas equivocadas apresentados na licitação em face das alíquotas equivocadamente apresentadas pela administração. Então, vem duas tabelas, onde apresenta primeiramente o cálculo de 0187656, e na seguida a letra B, demonstração dos cálculos realizados para alíquotas corretas, com atualização até o mês 2 de fevereiro de 2022, que não considerou o reequilíbrio da 14ª sessão regulatória. Então, esse cálculo, na letra B, corrige para 0253208, e letra C, observo que a segunda nota técnica de número 00022/2023 da SRE-AGER, do dia 16/3/2023, atualizada, provocada pela assessoria, apresenta o pleito tratado nos autos do processo AGER Pro 2022 02962, que consolida o pleito de reajuste contratual requerido pela concessionária. Assim, faz-se necessário, para melhor composição dos cálculos, demonstração detalhada da evolução dos percentuais de reajustes tratados ao longo do contrato, como o reajuste ocorrido na 4ª sessão regulatória de 2023, do dia 15/3/2023. O coeficiente tarifário era 0187656, o coeficiente tarifário corrigido 0193117, o percentual de reajuste acumulado até 2022, 5ª sessão regulatória, 311163, o reajuste tarifário da 4ª sessão, 3,3125, e o valor do coeficiente tarifário atualizado, considerado essa revisão extraordinária, 0,287020. Quanto à necessidade de atualização dos cálculos constantes nos processos, a AGER Pro 2022 1177 e a AGER Pro 1178 informam que os valores revisados devem ser atualizados conforme o quadro abaixo. E ele repete, então, o que foi explicado acima para o MIT em questão. Conclui voto. Por todas as razões, concluo por motivação aliunda de deixar de enviar a AGER e PGE aos autos para análise de parecer considerando opinativo exarado, nos autos do processo AGER Pro 2022, 1176, que emanou o parecer de número 2175 CGA PGE 2022 e 094 2022 AGR, por serem simétricos em cotejo à economia e congruência processual reconhecida. Nos pressupostos ligados à legitimidade e interesse processual, concluo por reconhecer a competência da AGER em ação de ofício regulatório, com fim de promover os devidos reajustes ao contrato de concessão de número 2021-0000 CINFRA, alcançando o reequilíbrio econômico financeiro do contrato na modalidade de revisão extraordinária. Assim, voto pela revisão extraordinária do contrato de concessão de número 004-2021-0000 CINFRA, dando as razões fáticas e de direito que ensejam atualização das alíquotas CRFC e ICMS, encargos que compõem o coeficiente tarifário apresentado pela administração nos anexos do edital de licitação número 02/2019, passando de 0187656 para 0193117, para os valores da época, dando efeito progressivo, servindo de base para atualização do coeficiente com índices até fevereiro de 2023, considerando o último ajuste ocorrido no dia 15/3/2023, na 4ª sessão regulatória de 2023, que reconheceu o reajuste tarifário contratual anual de 0,278904. Com as devidas atualizações, objeto desses autos, passando o valor do coeficiente tarifário para 0,287020. Que esta decisão surta seus efeitos 24 horas após a publicação em Diário Oficial da presente decisão, que seja feita com celeridade que o ato impõe, com o fim de garantir a segurança processual e procedimental necessária para a publicação da decisão juntada a estes autos. Antes do envio para os autos, a CINFRA deverá a chefia do gabinete, sem prejuízo dos trâmites internos, quanto à efetiva aplicação do novo coeficiente, aguardar o decurso do prazo recursal in alibis.
que seja emitido certidão de trânsito em julgado e prossiga os encaminhamentos de praxis. É como eu voto, senhores diretores. Como é costumeiro em nossas reuniões híbridas, passamos a coletar o voto dos demais diretores. Em ordem alfabética, por ser nossa tradição para híbridas, doutor José, como é que o senhor vota em relação ao processo 1117 de nossa pauta? Senhor presidente, senhores diretores, os demais participantes da sessão regulatória, preliminarmente, senhor presidente, eu gostaria de fazer um registro, antes de adentrar o mérito do voto, porque, em razão do que está previsto na legislação em vigor, e conforme a informação endereçada por Vossa Excelência aos diretores desta agência, os mandatos dos diretores reguladores de ouvidoria, José Rodrigues Rocha Júnior, e diretor regulador de transportes e rodovias, Paulo Henrique Monteiro Guimarães, irão se findar no próximo dia 23 de abril de 2023, e caso não haja recondução desses dois diretores, essa pode ser a nossa última sessão regulatória. Então, portanto, eu gostaria de fazer um registro aqui, neste momento, antes de proferir o voto, um registro de um levantamento histórico que foi feito no site do IOMAT, da Imprensa Oficial do Estado do Mato Grosso, onde foram levantados os julgamentos publicados por parte da agência de regulação, no que diz respeito às reuniões deliberativas e também às sessões regulatórias, uma delas sendo realizada nesta data. Desse total de julgamentos, de 2009 a 2023, foram realizados 5.152 julgamentos de processo em 14 anos. A atual diretoria iniciou os trabalhos em 2019, e de 2019 a 2023, ou seja, nos últimos 4 anos, foram julgados 1.841 processos, ou seja, 36% do total de processos. Então, para arredondar, para ficar mais fácil o entendimento das pessoas que estão nos assistindo na sessão regulatória, em 14 anos de agência, houveram julgamentos de 5.000 processos. Desses 5.000, 2.000 foram julgados nos últimos 4 anos pela atual diretoria. E os atuais diretores, José Rodrigues Rocha Júnior, Paulo Henrique Monteiro Guimarães e Luiz Alberto Nespolo, comparado ao histórico desde 2019, tem a melhor performance de todos os diretores que nos antecederam aqui nessa agência de regulação. Feito o devido registro, senhor presidente, quero parabenizar Vossa Excelência pela proferição do voto, com relação ao julgamento deste processo. Só gostaria que subisse um pouco mais ali, logo depois está o voto do senhor. Yasmin, só subir um pouco só no o início voto. Da conclusão, só por gentileza. Descer um pouquinho, pode descer bem no início. Uhum. Aí. Perfeito. E nessa direção, senhor presidente, eu voto com o relator. Obrigado pela expressão do seu voto, parabenizo também pelo seu sempre presente controle da evolução desse trabalho, dessa diretoria, né? Também parabenizo o senhor pela grande performance feita pela função. Ainda é cedo para a gente saber, né? Fica sempre a critério do governador quem reconduzido será, e eventualmente, se assim deseja, né? Mas no devido tempo, com sabedoria divina que certamente está inspirando, acontecerão as coisas e eventualmente performaremos ou não mais um período, né? Ao mesmo tempo que o senhor e o diretor Paulo estão na iminência de encerrar o mandato, não quer dizer que não sejam reconduzidos, nós também, daqui a um ano, o diretor Noril e o Luiz Alberto, que aqui fala, também estarão cumprindo sua missão para que foram indicados para mandato e eleitos pela sabatina da Assembleia, confirmados, né? Então, agradecer também sempre esse relato e parabenizar, né, todos esses atores por essa evolução recente dessa agência. Nos enche de orgulho, né? Estamos falando de 3º ano de planejamento estratégico, grandes coisas que eram fraquezas saindo, outras entrando, né? É sinal que a gente está ficando cada vez mais evoluído, né? Excelente. Hoje de manhã não tinha todos os diretores, aproveito para deixar gravado, o diretor Paulo, que nós, numa avaliação prévia da evolução nossa regulatória, aproveitando as falas do diretor, até para fazer jus a esse, fique gravado, né, esse mandato,
de todos, dessa diretoria. Nós evoluímos na capacidade regulatória de 20 para 30, de 6, depois 40, e nesse momento, fazendo uma apuração simples, diretor Paulo, diretor José e diretor Noril, e demais que estão assistindo, que virão assistir no futuro, nós estamos projetando com a nossa já aprovação feita da 001, diretor Paulo, o crescimento, né, porque é matemático da nossa capacidade, tem grandes evoluções que nós tivemos capacidade de colocar nela, de amadurecimento regulatório, além da revisão do regimento e outras tantas coisas que fizemos, né, para não ficar perdendo muito tempo, só falar de futuro. Para o futuro próximo, nós estamos com 40 encerrado no final do ano de avaliação, e na iminência de chegarmos naquela meta que nos comprometemos com o governador, aliás, ele nos comprometeu com ele, porque a gente então pedia recurso para fazer essa GER crescer, e com sabedoria ele impôs uns 55% da cabeça dele, né, para 2022. No nosso trabalho, nós projetamos para 2023. Eu gostaria de dizer para os senhores, devido natureza, atrasou um pouquinho por repensar, mas estava em tratativa. Com a implantação, que só falta Diário Oficial, já foi devolvida pela GR da 001 revisada. Com a nossa voto que vamos fazer na quinta-feira, amanhã, diretor José, se Deus quiser, na norma de fazer normas que faz regulamento de várias ações internas de como criar resolução com transparência e dando os devidos passos, e há um pequeno avanço no análise de impacto regulatório nela. Nós vamos performar uma quantidade de notas. E também fazendo frente, Haroldo, que está nos ouvindo, é um procedimento que vai depender de mim, do Haroldo, do Tiago, da Laura e do diretor do Paulo Daneger, mas que não deixa de ter a presença de todos os diretores, porque o primeiro plano de capacitação foi aprovado aqui lá nos idos de 2021, né, antes do final do ano, bem no início de 2021, que nós fizemos um primeiro levantamento, né, diretor Paulo, diretor José, diretor Noril, com as áreas da necessidade de capacitação. E se criou o primeiro levantamento. A partir daí, nós conseguimos viabilizar um mapa de treinamentos, e todo ano ele é revisado, né, aqueles que não foram feitos e continuam sendo necessidade das áreas. E temos feito um grande avanço de capacitação. Só que, diretores, nós não temos um procedimento, por isso que não validou a nota. Então, nós vamos construir um procedimento para que perenize na agência esse levantamento da necessidade de treinamento, e com isso nós chegaremos em 56, em torno de 56, num cálculo aproximado. Claro que na hora de avaliar a CGU, independentemente, pode tirar um pouquinho, aumentar um pouquinho, numa visão independente, mas matematicamente, pelo que a comissão nos ajudou a fazer chegar, nós estaremos chegando naquela meta, e vocês podem se orgulhar junto com a gente de ter feito a evolução de 20 pontos percentuais numa régua de 100, para trazer essa agência para 55, vamos arredondar para baixo, né? Em torno de 55, mas não menos que isso, talvez 50, se não alocar um pontinho aí, não atingir plenamente. Nós estamos no aprendizado, e nesse aprendizado às vezes ficam coisas a avançar. Mas só para distinguir a grande evolução da agência de mais que dobramos a meta naquela brincadeira, né? Era 20, passamos para 30 e 55 nesse momento. A Janice tem uma manifestação também no chat, depois é bom só registrar porque são manifestações, mas enfim, sem perder o propósito da reunião e também fazendo jus a esse trabalho, então eu gostaria muito de fazer a fala da Janice também aqui, aproveito também para registrar que foi uma gestão muito produtiva. Obrigado, Janice, para a GER, com a certeza que estará sendo um divisor de águas. Desejo que continuem, né, legal, esta formação, perfeito, para continuarmos o progresso. Perfeito, está expresso aí, fica a cargo, não pertence a gente, né, ao governador e, claro, e também aos diretores de quererem, eventualmente, algum diretor queira fazer outro caminho, né, e isso tem que ter as duas concordâncias para que haja essa continuidade. Mas sem entrar num clima de despedida, que certamente se alguém se despedir, terá as homenagens justas que criamos, né? Inclusive de receber o mérito aqui de ter percorrido, e espero que nem a Janice a expressão continue, se assim for, né, a vontade do governador e também das pessoas. Enfim, sem prejuízo, agradecer o seu voto e passar para o diretor Paulo, né, em ordem alfabética, que se manifeste como voto em relação ao item em pauta.
Presidente, também peço licença para me manifestar rapidamente acerca do que foi discutido. Me recordo quando, no meu discurso de posse aqui, na agência, quando eu retornei para a agência, eu tinha o intuito de, em conjunto com todos os atores, servidores envolvidos na agência, criar uma agenda positiva para a AGER. E eu acredito que parte desse objetivo, ele foi alcançado graças ao esforço de todos os servidores, desde o estagiário, o terceirizado, o servidor efetivo, e também a esse desempenho e empenho da diretoria colegiada que está composta atualmente. Desses mais de 5.000 processos que o diretor Zé Rodrigues relatou que foram julgados, eu gostaria de deixar registrado também que eu fui relator de cerca de 16% desses dados. Aí, mas não por mérito exclusivo da minha pessoa, mas essencialmente a minha assessora, Damares, os superintendentes que auxiliaram, né, nesse trabalho, o Jomini, a Tânia e todos os demais das outras áreas também, né, que na realidade isso aí só reflete o conjunto de todo um esforço da equipe que a gente tem por trás. Por outro lado, essa diretoria nunca evitou esforços no sentido de garantir os recursos necessários para que a AGER continue avançando para que consiga desempenhar seu papel da maneira que deve ser feito, né? Porque a AGER, quando chegamos aqui, ela não tinha um orçamento adequado. Hoje ainda estamos numa constante evolução. Quadro de pessoal também totalmente inadequado. Enfrentamos essa barreira aí do processo seletivo. A construção também do concurso público, né, que são questões que ainda estão ocorrendo. Então, naturalmente, eu gostaria de registrar esse fato, porque pode ser, como o diretor Zé Rodrigues colocou, talvez a última sessão regulatória antes do término do mandato, pode ser que exista a recondução ou não, mas eu precisava registrar também meu agradecimento ao governo do Estado, a todos os deputados que apoiaram a AGER, as campanhas que desenvolvemos, inclusive de aproximação aí com o próprio Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com a própria Assembleia Legislativa, no sentido de estar avançando essa interlocução com a sociedade e para que a sociedade entenda efetivamente qual é o papel da AGER, que é justamente garantir o equilíbrio econômico dos contratos, garantir o serviço adequado aos usuários, e isso tudo equilibrando aí uma balança, como o senhor fala, de 3 pratos. A vontade do governo, da iniciativa privada e também da sociedade por meio de seus usuários. Então, o que estamos apreciando nesse momento é um processo que visa justamente equilibrar uma relação econômica, a equação financeira do contrato, parabenizá-lo pelo voto, né, muito bem instruído, e dessa forma, portanto, eu acompanho o voto do relator. Do diretor Paulo, diretor Noril. Senhor presidente, eu não sei se o diretor Noril... ele falou por escrito aqui, né? Eu não estava escutando. Desculpa, está no chat. Mas eu confesso que estava desligado o microfone. Eu acho que foi ouvido. Vou ler novamente, só para que não transmitiu, presidente. Eu acho que estava desligado. Então, reitero, o voto do doutor Noril, que ele se expressa por chat, e fica gravado ali, né? Primeiramente, eu gostaria de me desculpar, pois estou com problemas no áudio e vídeo. Contudo, parabenizo o diretor-presidente
relator pelo processo e pelo brilhante voto. Manifesto que compartilho que acompanho o relator, né? E parabenizo o diretor José Rodrigues e Paulo pelo excelente exemplo de prestação de serviço no mandato. Com isso, senhores, encerramos e... Presidente, cortou o áudio de novo aqui para nós. Vamos deixar de ladinho aqui para enxergarmos. Obrigado pela questão de ordem. Vamos deixar para ler os dois extratos juntos, são muito similares, né? Então, quando a gente ganha economia de processo e aprova de uma vez só. Minha sugestão de condução, que eu gostaria da aprovação dos senhores, são dois processos muito similares. Na minha sugestão, eu li o relatório, porque muda alguma coisa no relatório, e depois só leria no voto, se vocês me permitirem, vou passar para aprovação, a parte do cálculo, que é a única coisa que muda, porque toda a base legal foi lida e gravada no anterior, e estará nos autos, mas trata-se da mesma base legal, com a mesma dispensa do parecer jurídico, com a mesma fundamentação, o que muda é o cálculo, o referencial, que por ser um contrato diferente, tem bases diferentes, né, editais diferentes e bases diferentes. Então, se me permitirem, submeto à apreciação dos senhores, faço a leitura do relatório, porque muda alguma coisa essencial em números de processo, e depois, na parte do voto, eu só meteria da página 9 em diante, né, 9 até o final. E daí viraria, em termos de modicidade processual, 9 até a 13. Só para efeito de não ser meramente uma repetição das bases legais que fundamentaram o voto. Eu começo pelo senhor Dr. José Rodrigues, pedindo se concorda com esse encaminhamento. O senhor presidente, a considerar que Vossa Excelência já fez a leitura do relatório e também proferiu o voto anterior, e por nós termos ciência do conteúdo dos dois processos com antecedência devida, porque a sessão regulatória ela é convocada com 5 dias de antecedência, e antes disso ela é deliberada pela diretoria em reunião, com publicação no Diário Oficial. Então, por estar ciente do conteúdo dos autos, eu estou de acordo com a solicitação de Vossa Excelência. Obrigado, doutor José. Doutor diretor Paulo, gentileza, pela Presidente, concordância. também pelos mesmos fundamentos apresentados pelo diretor Zé Rodrigues, eu estou de acordo. Diretor Noril? Diretor Noril também manifesta que concorda por chat e fica aqui gravado. Essa presidência agradece e passamos a leitura do relatório, seguindo o nosso rito da sessão regulatória, para o nosso segundo item de pauta, que trata do processo AGERPRO 2022-1178. O interessado é Aviação Juína, e o assunto é revisão tarifária, reequilíbrio econômico, contrato de concessão número 005-2021-0000 Sinfra, é o voto de número 07 desse ano. Do relatório breve, versus autos sobre a revisão do contrato de concessão número 005-2021-0000 Sinfra, em decorrência da TRFC e do ICMS. A empresa é Aviação Juína, Transportes Eireli, Mercado 6, lote 1. Categoria básica, os autos tiveram sua origem em ação regulatória de ofício por parte da Superintendência de Estudos Econômicos, que por meio de CI de número 002962022 da CREE, AGER, solicita a sua equipe que apresentem cálculos de tarifa corrigidas de todos os contratos assinados em decorrência do edital de licitação número 002/2019, devido à inconsistência entre aquele e a legislação vigente do ICMS e do TRFC, motivando a criação do parecer técnico número 00143/2022 SRE-AGER e parecer técnico complementar de número 00050/2022 SRE-AGER. Da lavra da analista reguladora superintendente Janice, páginas 2 a 14. Por se tratar de ato regulatório na modalidade de revisão tarifária, seguiu o fluxo de resolução 001/2012 na 12ª reunião ordinária deliberativa de diretoria executiva, no dia 23/6/2022, os autos vieram a sorteio do relator, tendo esse presidente regulador como sorteado, página 16 a 27. Em observação aos demais processos que tratavam do mesmo tema, minha assessoria verificou que havia manifestação, despacho número 066763/2022 SRE-AGER, extraídos do processo AGERPRO 2022-00810, de lavra da senhora superintendente Janice Alves, atentando e alertando para a revisão dos cálculos apresentados,
que não considerou para as não beneficiárias da isenção, adequando o cálculo para que contemple o previsto no Decreto 1240/2021, não observados nos pareceres juntados às páginas 31 a 36. E, em atenção às orientações dadas, os autos foram enviados à SRE para a revisão dos cálculos, proposta de despacho número 02604/2023, UAS, AGER, página 38 a 39, em devolução, nota técnica número 00022/2023, SRE AGER, que aborda o processo de reajuste contratual e, por consequência, o processo revisional, haja vista a conexão existente nos temas e estarem ligados intrinsecamente seus resultados, bem como o despacho número 02720/2023, SRE AGER, que apresenta quadro geral e conclusivo quanto às revisões das páginas 51 e 53, é o relatório. Como não temos ainda a presença das partes interessadas nessa sessão regulatória, os legitimados, então estaremos pulando essa parte, por não ter a presença da CINFRA, nem da empresa, nem dos órgãos de defesa e controle do consumidor, e também controladores. Com isso, passamos à leitura do meu voto, conforme prévia dispensa pelos pares, de não repetir toda a modelagem e embasamento do voto. Passaria a ler da página 9 o voto, que trata do cálculo. Se puder, só o início, a GER Pro 2022, 1178, Viação Juína, é a revisão tarifária pela concessão 07, né? E aí, quanto do cálculo, lá na página 9. Do cálculo, feitas devidas justificativas e razões que orientam a revisão extraordinária, passemos à análise do objeto revisado e o índice tarifário, para melhor entendimento e compreensão. Importante salientar que o objeto tratado e revisado restaura o valor correto do coeficiente tarifário à época, em seu edital da licitação 002/2019 e anexos, apresenta alíquotas equivocadas com composição da tarifa. Sendo assim, busca-se atualizar na origem o coeficiente tarifário, considerando, por fim, os reajustes e outras revisões ocorridas para que se alcance de forma atual o valor do coeficiente tarifário. Logo, desprende-se que a memória dos cálculos apresentados por óbvio devem considerar o valor do coeficiente tarifário da época. Não se dissocia da presente análise se apresentar ao fim o coeficiente atualizado, considerando o mês de fevereiro de 2023. Nesse sentido, analisaremos duas manifestações da área técnica que apresentam as atualizações dos coeficientes tarifários e as devidas explicações. Primeiramente, o parecer de número 00139/2022, SRE AGER, datado de 28 de abril de 2022. Análise e o resumo técnico 00143/2022, SRE AGER, atualizado pela manifestação técnica 0050/2022, SRE AGER. Quanto ao coeficiente tarifário contratual, 0152894. Coeficiente tarifário corrigido na revisão extraordinária proposta, 0157634. Percentual de reajuste acumulado até 2022 na quinta sessão regulatória, 31,1163. Percentual de revisão extraordinária de 2022 na 14ª sessão regulatória, 3,3125. Coeficiente tarifário atualizado em 28/4/2022, 0,21353. Os cálculos. Letra A demonstração dos cálculos realizados com as alíquotas equivocadas apresentadas na licitação em face das alíquotas apresentadas pela administração, conforme a tabela expressa um valor de 0,152894, como coeficiente tarifário calculado. Item B. Demonstração dos cálculos realizados com as alíquotas corretas, com atualização até o mês 2 de fevereiro de 2022, não considerou o reequilíbrio da 14ª sessão regulatória. Então, novamente, a tabela e apresenta como coeficiente tarifário calculado o reajuste até 02/2022 de 0,206684. E na letra C, observo que a segunda nota técnica, número 00022/2023, SRE, da GER, do dia 16/3/2023, a atualização provocada pela assessoria dessa presidência, apresenta o pleito tratado nos autos do processo AGER Pro 2022-02962, que consolida o requerimento de reajuste contratual feito pela concessionária. Assim, faz-se necessário, para melhorar a composição dos cálculos, demonstração detalhada da evolução dos percentuais dos reajustes revisão tratados ao longo do contrato, como reajuste contratual ocorrido na 4ª sessão regulatória do dia 15/3/2023. Tabela quanto ao fato.
Coeficiente tarifário contratual 0,152894. Coeficiente tarifário corrigido 0,157634. Percentual de reajustes acumulados até 2022, quinta sessão regulatória 31.1163. Percentual de revisão extraordinária 2022 da 14ª sessão regulatória 3,3125. Reajuste tarifário da 4ª sessão regulatória de 2023, 15/3/2023, percentual e valor coeficiente. A GERPRO 2022, 0,2962. 9,72%, que equivale a 0,2272,39 de coeficiente. Valor do coeficiente tarifário atualizado, considerando essa revisão extraordinária do AGERPRO 2022, 1178, de 0,23,4284 como coeficiente. Quanto à necessidade de atualização dos cálculos constantes nos processos da GERPRO 01177 e a GERPRO 0178, informa que os valores revisados devem ser atualizados conforme o quadro 1. E o quadro 1, então, que a fonte é a GERPRO 2022 1177 e a GERPRO 2022 1178, também manifesta pela segunda linha, que é o MIT 6, lote 1, por 0,234284. Concluo e voto. Por todas essas razões, concluo por motivação aliunda de deixar de enviar a GER-PGE os autos para análise e parecer, considerando o opinativo exarado nos autos do processo AGERPRO 2022-1176, que emanou o parecer de número 2175 SGA-PGE 2022 e 094-2022 AGR, por serem simétricos em cotejo à economia e congruência processual reconhecida. Nos pressupostos ligados à legitimidade e interesse processual, concluo por reconhecer a competência da AGER em ação de ofício regulatório com o fim de promover os devidos ajustes ao contrato de concessão de número 005-2021-0000 Sinfra, alcançando o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato na modalidade de revisão extraordinária. Assim, voto pela revisão extraordinária do contrato de concessão de número 005-2021-0000 Sinfra, dada as razões fáticas e de direito que ensejam a atualização das alíquotas de TRFC e ICMS, encargos que compõem o coeficiente tarifário apresentadas pela administração nos anexos do edital de licitação número 02/2019, passando de reais 0,152894 para reais 0,157634, para valores da época, dando o efeito progressivo, servindo de base para a atualização do coeficiente com índice até fevereiro de 2023, considerando o penúltimo reajuste ocorrido na 4ª sessão regulatória de 2023, do dia 15/3/2023, que reconheceu o reajuste tarifário contratual anual do valor de 0,227239. Assim, com as devidas atualizações, objeto desses autos, passando o valor do coeficiente tarifário para 0,234284. Que essa decisão surta seus reais efeitos 24 horas após a publicação em diário oficial da presente decisão, que seja feita com celeridade que o ato impõe, com o fim de garantir a segurança processual e procedimental necessária com a publicação da decisão juntada a esses autos. Antes de envio dos autos, a Sinfra MT deverá a chefia de gabinete, sem prejuízo dos trâmites internos, quanto à efetiva aplicação do novo coeficiente tarifário, aguardar o decurso do prazo recursal in albis, que seja emitida a certidão de trânsito de julgado e prossiga com os encaminhamentos de praxis. Como eu voto. Senhores, como é de costume, passamos a coletar o voto dos senhores diretores por ordem alfabética para sessões que são híbridas. Doutor José, como é que o senhor se manifesta em relação ao segundo item de nossa pauta e que está em tela? Bom, presidente, só para complementar minha fala anterior, eu queria dizer que, muito embora a gente possa iniciar um novo ciclo, este está sendo concluído agora, né, dos primeiros 4 anos. Então, quero deixar registrado aqui o meu agradecimento a confiança depositada pelo governador Mauro Mendes, pelo vice-governador Otaviano Pivetta, pelo chefe da Casa Civil Mauro Carvalho, também a acolhida que foi feita aqui nesta instituição pela ASAGER, em nome do James, que é o presidente, eu quero deixar aqui o meu agradecimento a todos os analistas reguladores, estendendo esses agradecimentos a todos os servidores da agência reguladora. Da mesma forma, agradecer pela companhia e pela parceria que nós conseguimos construir ao longo desses anos todos aqui, entre a diretoria executiva colegiada, formada pelo senhor,
Luiz Nespolo, pelo Paulo Henrique, pelo Wilber Noril, pelo Haroldo Cavalcante, também pelo nosso advogado regulador, que foi o que chegou por último, né, o procurador de Estado, que tem nos ajudado muito, o doutor Felipe Borges. Nessa esteira, presidente, elogiando Vossa Excelência pelo voto proferido, eu manifesto o meu voto acompanhando o voto já apresentado por Vossa Excelência. Obrigado pela manifestação do seu voto e por suas palavras. Diretor Paulo, como o senhor se manifesta e vota? Bom, presidente, pelos fundamentos apresentados aí no voto de Vossa Excelência, eu acompanho o voto do relator. Pelas manifestações, doutor Noril, como é que o senhor se manifesta? Doutor Noril se manifesta pelo chat. Parabenizo novamente o presidente por seu segundo voto e voto com o relator. Senhoras e senhores, vamos só aguardar o extrato para que possamos concordar com ele e possamos encerrar daí a sessão da forma que o regulamento prevê. Assim que estiver disponível, a senhora Leia pode projetar e fazemos a leitura para ver a concordância do extrato, conforme previamente combinado, e depois segue a ata para as devidas ainda ajustes, caso alguém perceber, senão para assinatura. Prezados, quero cumprimentar, de início não havia cumprimentado, cumprimento a mesa, presidente, senhor Luiz, cumprimento os diretores reguladores, ao doutor Felipe, diretor Haroldo, aos presentes servidores e, através dele, todos os demais que, porventura, vierem assistir essa sessão. Cumprimento à parte interessada, à Cinfra e a todos, de um modo geral, a visitarem o site da AGER e visualizarem esta sessão. Em agradecimento também, nesse primeiro mandato, né, tive o prazer, durante esse um ano que eu estou aqui, também compartilhar a companhia do diretor José, juntamente também com o diretor Paulo. Sou grata aos dois pela parceria, né, pelos aprendizados que eu tive, com certeza, e espero continuar nesse longo caminho, esse contato, e desejo a vocês sucesso, como sempre, na presença do Senhor. Indo para a decisão do primeiro processo do dia, diante do exposto, vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a diretoria executiva colegiada da AGER-MT, composta por Luiz Alberto Nespolo, diretor-presidente regulador, relator do processo, José Rodrigues Rocha Júnior, diretor regulador de ouvidoria, Paulo Henrique Monteiro Guimarães, diretor regulador de transportes e rodovias, e Wilber Noril Hara, diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento, por unanimidade decide: a. Pela revisão extraordinária do contrato de concessão de número 004-2021-0000 Cinfra, dado as razões fáticas e de direito que ensejam atualização das alíquotas de TRFC e ICMS em cargos que compõem coeficiente tarifário apresentadas pela administração nos anexos do edital de licitação de número 02/2019, passando de 187 milésimo de reais aproximadamente para 193 milésimos de reais aproximadamente, para valores da época, dando o efeito progressivo, servindo de base para a atualização do coeficiente com índices até fevereiro de 2023. Considerando o último reajuste ocorrido no dia 15/3 de 2023, na quarta sessão regulatória de 2023, que reconheceu o reajuste tarifário contratual anual ao valor de 278 milésimos de reais aproximadamente, com as devidas atualizações
objeto destes autos, passando o valor do coeficiente tarifário para 287 milésimo de reais aproximadamente. B, que esta decisão surta seus reais efeitos 24 horas após a publicação em Diário Oficial da presente decisão, que seja feita com a celeridade que o ato impõe. C, com o fim de garantir a segurança processual e procedimental necessária, com a publicação da decisão juntada a estes autos, antes de envio dos autos à Cinfra, deverá a chefia de gabinete, sem prejuízo dos trâmites internos quanto à efetiva aplicação do novo coeficiente tarifário, aguardar o decurso do prazo recursal em habeas, que seja emitida certidão de trânsito e julgado e prossiga com os encaminhamentos de praxes. Doutor José Rodrigues, na ordem alfabética, o senhor concorda com o extrato lido e em tela? Eu estou de acordo, senhor presidente. Muito obrigado. Diretor Paulo? De acordo, presidente. Obrigado. Diretor Noril? Diretor Noril coloca pelo chat, só vou abrir para ficar gravado, de acordo. Agradeço as manifestações, com isso considero a nossa reunião encerrada. Segundo item. Da leitura do segundo item agora, presidente. Não, perfeito, foi lido só um, peço desculpas, tá? Os senhores só aguardaram um minuto, peço que houve uma aceleração da minha parte, eu até falei que nós limos os dois, por isso que eu acabei me atropelando. Mas vamos ler o segundo item, aprovamos o primeiro extrato, vamos ler o segundo. Após a votação, foi proferida a seguinte decisão do segundo processo do dia. Diante do exposto, vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a diretoria executiva colegiada da AGER, composta por Luiz Alberto Nespolo, diretor-presidente regulador, relator do processo, José Rodrigues Rocha Júnior, diretor regulador de ouvidoria, Paulo Henrique Monteiro Guimarães, diretor regulador de transportes e rodovias, Euíber Nori Ohara, diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento, por unanimidade decide pela revisão extraordinária do contrato de concessão de número 005/2021 Cinfra, dado as razões fáticas e de direito que ensejam a atualização das alíquotas de TRFC e ICMS, encargos que compõem o coeficiente tarifário apresentadas pela administração nos anexos do edital de licitação de número 02/2019, passando de 152 milésimo de reais para 157 milésimo de reais aproximadamente para valores da época, dando o efeito progressivo, servindo de base para a atualização do coeficiente com índices até fevereiro de 2023, considerando o penúltimo reajuste ocorrido na quarta sessão regulatória de 2023 do dia 15/3/2023, que reconheceu o reajuste tarifário contratual anual ao valor de 227 milésimo de reais, assim como as devidas atualizações objeto destes autos, passando o valor do coeficiente tarifário para 234 milésimos de reais aproximadamente. B, que esta decisão surta seus reais efeitos 24 horas após a publicação em Diário Oficial da presente decisão, que seja feita com a celeridade que o ato impõe. Com o fim de garantir a segurança processual e procedimental necessária com a publicação da decisão juntada a estes autos, antes do envio dos autos à Cinfra, deverá a chefia de gabinete, sem prejuízo dos trâmites internos, quanto à efetiva aplicação do novo coeficiente tarifário, aguardar o decurso do prazo recursal em habeas, que seja emitida a certidão de trânsito e julgado e prossiga com os encaminhamentos de praxes. Novamente, por ordem alfabética, doutor José, de acordo com a segunda leitura em tela? Estou de acordo, senhor presidente. Doutor José, diretor Paulo? De acordo, presidente. Obrigado. Diretor Noril? Também está de acordo, mas vamos abrir para que fique registrado. Doutor Noril manifesta também que está de acordo com o texto. Boa tarde. Boa tarde. Senhoras e senhores, então, encerrando a reunião, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente sessão. A Léa Almeida de Oliveira, chefe de gabinete e da presidência da GRMT, lavrará a presente ata que, após lida e achada, conforme será assinada por ela, por mim, presidente regulador, pelos diretores e reguladores presentes e pelo advogado-geral regulador. Muito obrigado e excelente dia de trabalho. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhores.